Olá, João, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa, tá? Do Banco do Brasil. Estamos chegando aqui, tá? Quase no último mês. Então, aqui nessas próximas aulas eu vou terminar o tempo do passado, dar toda a base para vocês do tempo do passado, tá? E aí a gente passa a ver os outros tempos verbais que possam aparecer, tá? Mas só isso, tá bom? O resto a gente vai ver palavras, vai ver vocabulary, vai ler textos, tá? Vai começar a compreender. Porque é basicamente esse formato que virão as questões da prova de vocês, tá bom? E me perdoem que demorar um pouquinho, tá? É que eu estou desenvolvendo outros cursos também, eu estou fazendo o do IELTS e do TOEFL, tá? Então, para quem está se preparando para essas provas, é sim muito interessante que vejam as aulas. Se possível também, se eu lancei eles antes, eu deixo aqui na descrição, deixo algum card para vocês acessarem, tá? Mas hoje então a gente vai ver a nossa aulinha. Pessoal, eu estou fazendo uma promoção, tá? Eu vou deixar até sexta. Eu vi que uma aluna se interessou. Eu vou dar uma promoção até sexta, tá? Sexta vai ser o que? Dia 27, eu acho, né? Acho que é dia 27, se eu não me engano. Sim, dia 27. 27/8/2021. Se vocês viram depois, infelizmente o preço vai estar maior, tá? Porque não vai ficar preço menor do que esse nunca, tá? Até porque o curso agora já está quase chegando a 130 aulas. A gente colocou mais aula para vocês lá. Tá? A gente está colocando aula de curso completo de inglês ao vivo com alunos no módulo, só para vocês verem como esse curso está sensacional. Tá? Para quem quer aprender inglês, lá vai ter tudo, sem brincadeira. Né? Então tá aqui na descrição, vou colocar e vou colocar também o cupom de desconto que é válido somente até sexta-feira. Se você chegar lá depois de sexta-feira, não vai ter mais cupom. E aí, infelizmente, né, não vou fazer outro cupom, tá bom? Porque aí vai chegar no último mês da prova. Quem não começou até o final do mês, provavelmente não está tão interessado assim em passar na prova, tá bom? Claro que se você tiver já o nível intermediário para o alto aqui, fazendo esse curso, você vai relembrar tudo e eu tenho certeza que vai tirar de letra fazer essa prova. Agora, se seu nível tá básico, 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 já falei, assistam todas as aulas, mas procurem alguma coisa para ajudar também. Seja um aplicativo, seja um curso, perfeito? Então vamos lá para a lousa direto, né? Que hoje a gente vai falar de um assunto bem legal aí, que é o Past Simple, tá? Então o Past Simple hoje a gente vai começar com aquela regrinha de conjugar os verbos no passado. Então, caso vocês não lembrem, hoje a aula vai ser bem legal. Vamos lá. Fala pessoal, vamos então para as nossas regrinhas, tá? O que eu vou fazer aqui hoje, eu vou explicar as duas principais regras, as mais simples, depois eu vou abrir aqui a lousa para vocês tirarem um print explicando as outras regras, tá? Hoje eu não vou abrir o livro, quero deixar essa aula bem interativa e bem fácil para que vocês entendam, tá? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, a gente já viu algumas coisas no passado, né? Vou colocar aqui, ó, past simple, maravilha, né? Então hoje a gente vai ver o nosso past simple aqui de maneira bem interessante, tá? Hoje a gente vai ver os verbos regulares. Eu vou chamar aqui de regulares, de regular verbs, ok? E depois a gente vai fazer uma aula especial sobre os irregulares, tá bom? Vamos lá então. Regular verbs. Pessoal, esses regular verbs, eles são a grande maioria dos verbos em inglês. Eu vou colocar aqui 95%, mas é um pouquinho mais, tá? Quais verbinhos que não vão estar aqui? Alguns verbos que estão da lista dos irregulares, tá? Então, ó, não vai ter, né, os irregulares. Não vai ter também, né, alguns modal verbs. E não vai ter alguns auxiliares, tá? No passado. Tudo isso aqui no passado, tá? Lembrando. Past simple é o que, pessoal? É o passado, tudo bem? Vamos até desenhar aqui uma linha do tempo, bonitinha para vocês entenderem. Então aqui, ó, nossa linha do tempo tá meio tortinha, né? Opa, olha que bonitinho. Tá uma maravilha, mas dá para entender, né? Pessoal, aqui é o now. Sempre coloco a setinha aqui no meio como now, né? Aqui é tudo o nosso passado, né?
Isso daqui tudo, pessoal, é o futuro, né? Future. Como a gente já viu o future e a gente já viu algumas coisas no passado, como o passado do to be, né, e o passado continuous, hoje a gente vai ver o passado simples, né? O passado simples, pessoal, escolhe aqui qualquer lugar no passado, tá? Qualquer lugar. Então eu fiz um pontinho aqui, uma bolinha, né? Pessoal, é algo que aconteceu. Aconteceu já no passado. Aqui então estou me explicando, né, exatamente o que que é o passado simples, tá? Algo que aconteceu. Pode ser em qualquer ponto aqui, eu escolhi só uma bolinha, tá? Preenchi uma bolinha ali no ponto X, tá? Ah, esse ponto X pode ser o quê? Ah, pode ser, sei lá, ó, last week, tá? Semana passada. Pode ser, perfeito? Escolhi o tempo então como last week, lá no passado. Algo que aconteceu, algo que ocorreu. Lembra que na aula passada a gente viu o past continuous também junto com o to be, né? Que aí é algo que estava ocorrendo em algum período no passado. Também é uma boa aula lá. Se você não assistiu, volte e assista. Mas pessoal, olhando essa tabelinha já dá para vocês entenderem o que é o past simple, né? Algo que aconteceu e ficou lá no passado, tá? Não continua até o presente, não estava ocorrendo, é só algo que aconteceu. Por exemplo, né, o que seria algo que aconteceu? Poxa, eu escovei meus dentes. Esse é o past simple. Eu escovei meus dentes. Pô, pessoal, aconteceu, ó. Aconteceu lá no passado, acabou. E aí eu vou colocar aqui, ó, I, né, brush my teeth, que é o plural de tooth, né, my teeth. I brush my teeth aqui tá no presente, pessoal. No passado eu vou colocar uma terminaçãozinha aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então vai virar I brushed my teeth, né? Aí eu posso colocar, sei lá, aqui, ó, this morning, né? Hoje de manhã. This morning. Perfeito? Então, hoje de manhã. Aqui eu não vou deixar a coisa mais linda do mundo para vocês, aqui é mais para vocês entenderem, então, né? Algo que aconteceu. Pessoal, pensa agora em português. Tá? Vamos pensar em português antes de ir para o inglês, que vai ficar fácil na cabeça de vocês. Vamos pegar duas frases, tá? Eu estudo. Eu estudo matemática, tá? Vou colocar aqui, matemática. Eu estudo matemática. Vou até fazer um aqui, ó. Só para a gente ter uma observaçãozinha, né? Eu estudo matemática. Vou colocar aqui. Não sei se eu acho que vai cortar na imagem. Não, apareceu bonitinho. Perfeito. Tá bom. Então eu estudo matemática. Como que eu falo essa frase aqui do passado? Pausa o vídeo e tenta. Se você fez da forma correta, né? Eu estudei. Eu estudei matemática. Então, o passado de eu estudo matemática, eu estudei matemática. Aqui, português básico, né? Pessoal, a gente só conjugou o verbo para levar para o passado no português, não é verdade? Em inglês vai ser a mesma coisa, tá? Então, eu estudo matemática, eu estudei matemática. Perfeito? Então, vai ter algumas terminaçõezinhas, tá? Opa, já ia fazer bagunça aqui. Vai ter algumas terminaçõezinhas, tá? Não é uma regra, mas vai te dar uma guiada, né? Amos, ou, aram. Só. É que aí em português vai ter estudasteis, nem lembro mais, né? Então, vou só aqui as mais fáceis mesmo, né? Só algumas que eu lembro aqui. Então, ó, estudei, tá? Eu estudei. Estudamos. Ó, ela estudou, você estudou, ele estudou. Nós estudamos, eles estudaram, tá? Então tá aqui algumas, tá? Vós estudasteis, eu não sei nem se tá certo isso. E eu também não quero saber. O importante é vocês entenderem que essa terminaçãozinha aqui, pessoal, que está conjugando o verbo para ele ir para o passado, em inglês acontece exatamente a mesma coisa. Vou falar de novo, né? Em inglês acontece exatamente a mesma coisa. Em inglês acontece exatamente a mesma coisa.
Eu sei que eu estou repetindo, mas olha que interessante, né? Vai terminar em D, ED ou IED. Perfeito? Aqui não vai depender da pessoa em si, vai depender do que, né? Do verbo, tá? Então, dependendo do verbo, né? A gente vai colocar D, ED ou IED. É isso, pessoal, tá? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Só sobre isso, D, ED e IED. Então eu expliquei tudo isso daqui para a gente ter uma ideia geral do que é esse tempo, como que ele significa, como que a gente vai usar, mas a gente só vai usar basicamente na aula de hoje D, ED e ED. Perfeito? Então pausem o vídeo agora, tirem um print, tá bom? Porque agora é o que eu vou fazer? Eu vou voltar na outra lousa, uma lousa que eu já tenho completa com tudo escrito e eu vou explicar as regras. Perfeito? Explicando as regras, depois, muito provavelmente, né, eu bote alguns exemplinhos para a gente fazer também. Perfeito? Então, tá aqui, tirou o print, vamos voltar. E agora eu vou abrir outro arquivo aqui rapidinho, né? Vamos lá. Tá bonito aqui, ó. Que maravilha, né? Gigantesco. Aqui tá completo, tá toda a nossa aula dos próximos dias está aqui, né? Só falta um detalhe ali. PS Simple. O que vai acontecer então? Lembrando, né? PS Simple dos regular verbs. Tá até aqui, ó. Tá até escrito aqui. Lembrando, né? Hoje é regular verbs. Próxima aula, irregular verbs. Depois a gente vai fazer questions e negatives. E basicamente a gente vai ter mais uma, duas aulas só de gramática, acabou. Eu acho que eu devo chegar em umas 20 aulas aí, né? Focando mais em gramática. E as nossas últimas aulas, né? Começando no mês que vem, provavelmente é só aula, apenas aula de exercícios e de dicas menores, tá? Claro que vai ficar alguma coisa para estudar? Vai, tá? E o que ficar para estudar eu vou avisar vocês, ó, estudem isso, estudem aquilo, porque esse curso aqui é humanamente impossível ensinar inglês para alguém, né? Em 2 meses, né? Com 30 vídeos, né? Se eu conseguisse fazer isso efetivamente, né? Eu venderia, fazia um curso e venderia por, sei lá, R$ 5.000, porque quem que não quer aprender inglês em 30 vídeos, não é verdade? Então vamos lá. Regular verbs, né? Falei para vocês, né? 95% dos verbos. Qual que é o objetivo aqui? É que no final do verbo tenha esse edzinho, né? Que está aqui em walked, né? O objetivo é ter esse ed. Perfeito? Então walk vai virar walked. Mas por que que ele vai virar walked, né? Não poderia colocar só o d? Não poderia só colocar o ed? Poderia colocar, sei lá, né, outra coisa? É o que a gente vai ver através das regras, tá? A regra mais básica de todas, que é uma regra que vocês são obrigados a saberem, tá? E porventura na prova, vocês também precisam saber o que é aqui, né? Vocês precisam saber basicamente a primeira e a segunda regra, porque aí vocês vão entender o que está acontecendo, perfeito? Mas eu vou passar a ideia geral, eu espero que você pegue um caderno agora, tá? O que acontece aqui? Verbos regulares. Como que a gente encontra verbos regulares, tá? Deixa eu até aumentar minha imagem aqui agora, ó. Vou fazer de propósito isso, né? Ó. Verbos regulares. Pessoal, como que a gente encontra verbos regulares na nossa prova? Como que a gente vai identificar esses verbinhos que vão aparecer no passado para a gente poder saber, ó, a ação aconteceu no presente, no passado ou no futuro, né? Característica do passado. Todos os verbos regulares, todos regulares, ou seja, 95% dos verbos, né? Provavelmente 90% dos verbos que apareçam na sua prova, eles vão estar caracterizados com uma coisa, que é o E e o D no final. Então, ed, lembra do ed, tá? Lembra, ed gama, sei lá, alguma coisa, tá? Qualquer coisa, pessoal, sem brincadeira, ed mota, tá? Lembra de ed no final. Terminou em ed, ed, né? Então, por exemplo, walk, né? Walked, né? Apesar de a gente falar walked, né? É walked que a gente vai escrever, né? Então ele vai aparecer lá, walked, né? No texto. Você viu aquele ed, você sabe que é esse verbo walk no passado, então andou. Perfeito? Vocês souberem isso,
vai ajudar vocês demais, tá? As outras regras aqui é para quem quer realmente aprender a escrever. Sem brincadeira, aprender a escrever. Por isso que eu vou passar rápido. Tá? Porque lembrando, aqui é o concurso do Banco do Brasil. Você quer entender o texto para saber o que está sendo falado, para poder responder a questão. Simples assim, tá? Mas quem quiser se aprofundar mais, tem aula aqui no canal, tá? Eu não lembro se vai ter aqui exatamente do PS Simple, tá? Mas vai ter sim aulas que eu vou soltar, principalmente para os concursos, tá? Os concursos, me desculpe. Talvez sim para o concurso da Receita Federal, porque eu vou fazer uma coisa mais completa. Mas muito provavelmente para aulas que a gente vai fazer do IELTS e do TOEFL. Então, sigam também esses outros cursos, tá? Porque provavelmente eu vou falar do PET Simple, porque lá a gente vai ter que explorar. Porque lá vão ter áudios dificílimos, tá? E o aluno só vai entender se ele entender todo o conceito do PET Simple. Aqui, o que é importante lembrar? ED no final, tá bom? Tanto que aqui embaixo, pessoal, se vocês forem olhar aqui, né? Eu até fiz isso daqui, ó. Eu até condensei todos no ED. Por quê? Todas as nossas palavrinhas, todos os nossos verbos vão acabar de alguma forma com ED no final. Aqui, o que a gente discute? As regras para essa terminação, tá? Primeira mais comum, o verbo terminou em consoante. Terminou em consoante, colocou o ED. Então, travel, traveled, tá? ED. Work, né? Worked. ED no final, tá bom? Então, o verbo work, trabalhar, eu trabalho, I work. I worked, né? Eu trabalhei. I travel, eu viajo. I traveled, né? Com ED no final. Eu viajei. Simples assim, tá? Olha que interessante, né? Então, esse EDzinho aqui vai salvar a sua vida quando a frase for na afirmativa, tiver no passado, o verbo for regular. Isso daqui salva a sua prova. Então, lembre demais disso, tá? Segundo, terminou em E, tá? Terminou em E, a gente colocou o D no final, porque lembra, o objetivo é ter o ED no final. É isso, tá? Então, ó, por exemplo, arrange, né? Arrange que é arrumar, né? Organizar. Organize também, ó. Organize vai virar organized, né? Porque é só colocar o D. Arrange aqui acabou em E. Arranged, colocou só o D. Decide, decidir. Decided, colocou só o D no final, tá? São as mais importantes. As outras, tá? O que eu, assim, vamos pensar assim em prioridades, né? A primeira e a segunda vocês têm que saber. A terceira, a quarta, na verdade, que terminou com Y, tá? A gente vai olhar a vogal ou a consoante que vem antes do Y, tá? Então vê a letrinha que vem antes. Se a letrinha que vem antes do Y ela for uma consoante, tá? A gente vai tirar esse Y e colocar ED, tá? Então o caso ali do study, né? A letra que vem antes do Y, vou até aumentar um pouco mais aqui, né? Vai ficar bem legível, pessoal. Olha que interessante aqui, ó. Essa letra que vem antes do Y, que beleza, hein? Essa letra que vem antes do Y, ela é o que? É uma consoante, tá bom? Então a gente vai tirar o Y e colocar ele. Aqui eu coloquei a regra do você mais Y, tá? Mas não precisa ser necessariamente, tá? Pode ser também só C mais Y. Na verdade são duas regrinhas aqui, né? A gente tem a regra do C mais Y e a regra do você mais Y. Em ambas aqui a gente vai tirar o Y e colocar ED. Então na verdade, pessoal, só pensa assim, ó. Veio antes do Y uma consoante, tira o Y, coloca ED. Caso do study, study, né? No caso do cry, pessoal, vamos ver aqui o cry, ó. Exercício, tá? Não, antes vamos explicar o play, né? O play, jogar, né? Joguei, played, né? Igual tá aqui. Mas olha que interessante, né? Terminou em Y, veio antes aqui que tem uma vogal, não é verdade? Aqui é uma consoante. Ó, aqui é uma vogal. Então veio uma vogal, né? Antes do Y, mantém o Y, coloca ED, tá bom? Então aqui, ó, vamos pegar então o exemplo da palavra cry. Cry. Cry é chorar, né? Como que eu escrevo cry no passado? Vamos lembrar do Y aqui e vamos lembrar do que vem antes, né? O que vem antes aqui? Não é uma consoante? Então aqui a gente vai tirar esse Y e colocar o IED. Olha que interessante. Então vai ficar cried. Perfeito? É isso. É assim que a gente escreve chorar no passado. Chorou, né? I cried, he cried, she cried e they cried, tá? O resto das regras vocês decorem, tá? Eu vou deixar aqui, vou explicar bem rápido, tá?
Mas antes eu vou falar uma coisa importante, que é outra coisa que todo mundo tem que anotar no caderno aí. Se não anotar no caderno, vai dar merda. Tá? Eu vou falar bem claro, vai dar merda. Lembra que no presente a gente tinha duas conjugações para o verbo? No passado, apesar de todas essas regras, só tem uma. Então vamos lembrar do presente, né? No presente era work, né? Para I, you, we, they. I, you, we, they, né? Escrevi bem pequenininho aqui mesmo, só para, né? E outra aqui, né, que era works, né, com S no final, para he, she, it. No passado não tem mais isso, tá? Apesar de ter um monte de regra aqui, lembra que é tudo resumido em ed no final, né? E essa conjugação não vai variar, tá? Não importa. Por exemplo, walked, né? Não importa o que veio antes. É I walked, Batman walked, sei lá, João e Maria walked, tá? He walked, she walked, não importa mais. No passado não vai ter essa distinção, tá? Não vai ter essas duas conjugações, só vai ter uma. Só vai ter uma. No passado só tem uma conjugação, apesar daqui ter a regra com 3 finais possíveis, né? Mas são 3 finais possíveis que você escolher, né? Aquele que você escolher será o final que você colocará depois de qualquer pronome ou nome. Tudo bem? Então, traveled, né? O exemplo ali do primeiro. Pessoal, she traveled, he traveled, I traveled, they traveled. Não importa, tá? It's traveled. Não importa quem vem antes, tá bom? Não importa quem vem antes. A aula de hoje eu tô repetindo pra caramba, porque é uma aula importantíssima e cheia de conceitos, tá? A gente já entendeu como funciona o tempo e a gente também já entendeu, né, que só tem uma conjugação, tá bom? Vou explicar a regra 3 e a 5, mas é só para quem tem curiosidade, tá bom? Então realmente eu recomendo, ó, você, né, que gostou dessa aula, se inscreva no canal, tá? Vai lá no Grammar Bank que eu passei para vocês, né, que é grammarbank.com, ou coloquem lá, né, Past Simple Exercises. Vai aparecer Agenda Web e Grammar Bank. Qualquer um desses dois sites são muito bons. Peguem alguns exercícios desses sites, né, da Agenda Web ou da Grammar Bank e façam. Tá? Eu recomendo realmente que vocês façam isso, porque vai ajudar demais vocês fixarem o conhecimento aqui, ó, na sua cachola, tá bom? Agora, quem quiser tá, ver esse conteúdo aqui extra, é bom para quem está aprendendo inglês, para quem quer escrever, para quem quer fazer outras coisas além da prova. Por isso que eu vou explicar aqui rapidinho, né? Para ver se, né, vocês assistindo várias e várias vezes consigam entender aqui esses conceitos, tá? São regrinhas um pouquinho mais específicas, né? Mas vocês provavelmente vão ver no dia a dia de vocês também, né? Mas aqui, ó, para fazer a prova, tá aqui, tá? É isso que vocês precisam saber hoje. Essa seria a nossa aula. Se inscrevam no canal para receber mais aula. Assistam as aulas anteriores, né? Deixem o like. Quem tiver dificuldade, compre o curso, pessoal. Eu tô falando assim com um amigo, tá? Eu não vendo nenhum curso a esse valor. E dessa vez eu tô colocando desconto ainda para ajudar, né? Mas ó, passou da prova, passou esse mês aqui, né? Não dá mais, né? Vai sair outro edital de outros concursos, né? Provavelmente vai sair também Receita Federal nos próximos meses. E aí o inglês vai ser pesado. A gente vai fazer mais aulas, vai ter muito mais aulas, mas conteúdo muito mais pesado. Ou seja, se vocês não tiverem bom nesse conteúdo aqui, não estiverem entendendo as nossas aulas, vão ter mais dificuldades em outros concursos. Então vocês precisam ter uma base, seja fazendo muitas e muitas e muitas horas em algum aplicativo de inglês, seja fazendo videoaulas, seja tendo aulas tradicionais, mas vocês precisam adquirir essa base, tá? Aqui que eu estou fazendo, eu estou tentando pular etapas, tá? Mas nem tudo vai ficar fácil, tá bom? Então vamos aqui explicar bem rapidinho para a gente terminar essa aula, né? Não quero passar de meia hora. Regra número 3, tá? Palavrinha, o verbo, né? Ele tem uma sílaba só. Deixa eu até aumentar mais um pouco aqui, que aqui é bem específico, né? Então aqui, ó, tem uma sílaba só, tá? Lembrando que o termo de as sílabas em inglês são contadas pela voz, tá? Não é por alguma regra, né? Consoante, vogal, né? Não é nada disso, tá? É o número de vezes que a gente coloca uma stress, né?
que a gente dá um stress na palavra, o que a gente vocalmente a gente sente que tem essa divisão, né? Aí a gente conta. Por exemplo, a palavra wait aqui de baixo, né? Wait provavelmente na regra em português teria o a e o it, né? Wa, it. Ou we, it, né? Em inglês é uma palavrinha de uma sílaba só. Wait, ou wait, tá? Stop, stop, wait. Duas palavrinhas de uma sílaba só. Perfeito? Então aqui vocês precisam entender muito bem esse conceito de sílaba também, tá? Por isso que aqui são duas regrinhas que são bem específicas. Podem aparecer na prova e vocês vão entender o porquê que está aparecendo daquele jeito na prova, não está errado, porque estão seguindo uma dessas regras, tá? Então terminou em uma sílaba, pessoal. E terminou em CVC, tá? A palavra tem uma sílaba, stop, por exemplo. CVC, as últimas três letras a gente analisa, né? Ó o stop aqui, ó. CVC. T é consoante, o O é vogal e o P é consoante. Lembrando, né? C, consoante, V, vogal, tá? Então terminou em consoante, vogal, consoante, né? Lembra da CVC, né, de viagens, a companhia, que vocês vão lembrar dessa regra aqui. Perfeito? Terminou em CVC, o que vai acontecer? Vamos colocar mais um P, né? Vamos colocar mais um P, desculpa. A gente vai dobrar essa última consoante, né? Seja ela P, seja ela M, seja ela N, tá? Não importa a consoante que esteja ali, a gente vai dobrar e colocar o ED no final. Olha que interessante, mais uma regra que termina em ED. Caso ela não seja assim, a palavrinha de uma sílaba, a gente só coloca o ED no final sem dobrar a consoante final. Acabou, essa é a regra, tá? E por último a gente tem a regra 5, pessoal, que é uma regrinha bem pesadinha, né? Palavrinhas de duas sílabas em inglês, né? Então, por exemplo, a palavra ó, prefer, né? Ó, I prefer you, né? Opa, prefer, duas sílabas. Outra palavra de duas sílabas, profit, tá? Aqui essas regras são muito específicas, aqui eu falo até para meus alunos, de preferência decorar as palavras que aparecem com a letra dobrada e acabou. Mas quem quiser saber a regra, ela está aqui, né? Palavrinhas de duas sílabas, tá? Cujo termina em vogal mais consoante. Então eu até coloquei aqui VC no final. Ó. Termina em vogal mais consoante, pessoal. Termina em vogal mais consoante. O caso aqui, ó, ER e T. E o acento, tá? O stress, ó. O stress, ele estiver na última parte, tá? Então, por exemplo, ó, prefer, né? Ó, prefer. Aonde que tá o stress? Pessoal, o stress tá aqui. Stress, tá? Stress tá aqui. No caso do profit, né? No caso do profit, o stress está no começo. Então, no caso do profit, pessoal, só colocar o id, tá? Agora, no caso do prefer, onde ele tem essas três características, né? Tem duas sílabas, tem um acento na última sílaba e termina em vogal mais consoante, a gente vai dobrar essa última consoante, que no caso aqui é o R, e colocar o id. Vocês viram que tudo isso daqui combina no quê? Né? Tudo isso daqui combina com ed no final. Tudo isso daqui combina com ED no final. Então, para sua prova, vocês precisam saber disso. Se vocês não souberem nem disso para a prova de vocês, vocês vão pegar um texto com alguma frase no passado, não vão saber responder e vão errar a questão, tá bom? Então, vamos aqui, ó, só vamos dar uma organizada aqui para a gente encerrar a aula, né? Pessoal, é só isso, tá? Eu vejo vocês na próxima aula. Sigam o canal aqui para mais dicas de inglês e para o nosso curso completo de inglês, tá bom? Valeu e falou!